como a gente deve ver, Luísa, a dinâmica desse julgamento. A turma vai analisar primeiro outros pedidos ou Jair Bolsonaro seria o primeiro dentre outros? Oi, Uribe, uma boa tarde para você, para a Tainá, para o Pedro, todos que estão conosco, uma boa semana para todo mundo. Uribe, a gente pode resumir dessa maneira, vão ser 2 rodadas, digamos assim, de votação ali na primeira turma, né? Os 5 ministros, como estava trazendo a Thaisa, vão primeiro analisar as chamadas questões preliminares desse julgamento. E essas questões preliminares são as seguintes, né? Alguns exemplos. Os advogados de defesa vão contestar, por exemplo, a competência do STF para julgar esses casos, afirmando que muitos dos acusados não têm mais o direito ao foro privilegiado e que, portanto, esses casos deveriam estar sendo julgados na primeira instância e não no Supremo Tribunal Federal. Então, esse é um primeiro ponto. Outro ponto, eles vão contestar, por exemplo, irregularidades, supostas irregularidades que eles entendem haver na delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Então, essa também é uma questão preliminar que os ministros vão ter que analisar. E depois também há algumas contestações das defesas em razão do que eles entendem ser um cerceamento de defesa porque não teriam tido acesso à integralidade de todas as provas, né? A gente lembra que até a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro alegou, fez uso daquela chamada document dump, né? Contestou essa prática, que é uma prática que foi até bastante comum na época da Lava Jato, que consistia em colocar muitos documentos ali de uma forma pouco organizada, né, sem muita metodologia, o que acaba dificultando a análise dessas mais de 80 mil páginas de processo e impedindo que a defesa consiga, então, se organizar para responder individualmente cada uma das acusações. Então, esses pontos preliminares, os ministros vão analisar primeiro. Claro, não tem muita chance dessas preliminares serem aceitas, né? A tendência é de que haja uma negativa. E aí, com isso, é que os ministros podem acabar indo para a segunda rodada de votação, que é a votação da denúncia em si e a decisão, no fim das contas, se Bolsonaro e os demais 7 acusados devem ou não se tornar réus no processo. Então, a gente pode esperar uma sessão longa e dividida aí nessas 2 etapas.